Agora vamos entrar nos transtornos psicóticos, onde o mais conhecido é a esquizofrenia. O nome esquizofrenia quer dizer mente dividida. É um termo já antigo, muito discutido hoje em dia, inclusive se o nome deveria ser este mesmo. E qual a característica principal? A esquizofrenia é um transtorno psicótico onde você vai ter muitas vezes a quebra do juízo de realidade. Mas o que quer dizer isso? O juízo de realidade é aquilo que acreditamos ser verdade e compartilhamos entre todos nós. Ou seja, se eu acredito que alguém está me perseguindo, porém, não existe uma razão para isso, ou seja, não tem nenhuma polícia ou algum traficante me perseguindo e eu acredito nisso e ninguém mais acredita, essa realidade não existe, isso é o que a gente chama de delírio. Ou seja, o paciente corrompeu com a realidade e ele chegou àquela conclusão de uma maneira não baseada em fatos reais. Então você tem vários tipos de delírio, onde o paciente vai começar a acreditar em coisas que não são compartilhadas pelos seus familiares, pelas pessoas do seu trabalho e vai começar a sofrer com aquilo. O delírio mais comum é o delírio persecutório, onde o paciente se sente perseguido pelas outras pessoas. Porém, você pode ter outros tipos de delírio, delírios messiânicos, delírios religiosos, onde o paciente acredita que possa ter poder, que possa ter outras características, dons, além daquilo que a gente considera, sempre lembrando que dentro das religiões, aquilo que é compartilhado pelas religiões não entra nos critérios diagnósticos de esquizofrenia. Aquilo que é compartilhado entre várias pessoas dentro de uma cultura em específico é respeitado e a psiquiatria não considera isso um sintoma. Então, o delírio seria uma das características da esquizofrenia e outra característica principal são as alterações que a gente chama sensoperceptivas. O que são as alterações sensoperceptivas? São as alterações dos nossos 5 sentidos, ou seja, a gente pode ouvir, sentir o cheiro, sentir o gosto, sentir o tato e sentir as sensações sinestésicas, que são aquelas sensações dentro do corpo. Se eu estou ouvindo algo que ninguém está falando do meu lado, mas tem uma voz com as mesmas características humanas, que vem de fora do meu ouvido e que eu tenho uma plena reconhecimento daquilo como uma voz verdadeira, porém essa voz não está sendo escutada por mais ninguém, isso é o que a gente chama de uma alucinação auditiva, que é bastante comum na esquizofrenia. Ou seja, o paciente pode acabar ouvindo vozes, às vezes mais de uma, vozes que conversam entre elas mesmos, comentam sobre o paciente, normalmente comentários pejorativos, comentários ruins que fazem o paciente sofrer, comentam as atitudes do paciente como se ele estivesse em terceira pessoa, e isso tudo o tempo todo. Imagina uma pessoa que está sofrendo com isso durante boa parte do dia, ao longo dos dias. Isso é um sofrimento muito grande e não é compartilhado pelos outros, ou seja, mais ninguém consegue perceber aquilo que o paciente está percebendo e entende como real. Então a esquizofrenia, ela pode ser dividida, como vocês vão ver aqui nos slides, em vários subtipos. Hoje já não é tão usual no nosso diagnóstico, do ponto de vista médico, a necessidade de divisão das doenças, mas para o entendimento, para vocês que estão aí em casa, é importante a gente falar dos tipos de esquizofrenia que existem. A paranoide, que é a mais comum, que é essa que eu descrevi, dos delírios persecutórios, onde o paciente se sente perseguido, pode ouvir coisas em relação a isso. A esquizofrenia catatônica, onde o paciente fica parado, muitas vezes numa posição durante horas, dias seguidos, onde pode ter risco de não comer, não beber, ficar numa situação, numa posição incômoda durante muito tempo, sem responder a comandos, muito quieto, demasiadamente. Existe a esquizofrenia hebefrênica, que é aquela mais grave, onde o paciente tem alterações, desorganizações conceituais. O que quer dizer isso? O paciente começa a falar coisas sem sentido, aquele famoso fala nada com nada, a pessoa começa a perder a capacidade de raciocínio dela, começa a ficar às vezes mais infantilizada e às vezes mesmo necessidades fisiológicas, urina, as fezes, a pessoa começa a perder em umas situações que não são condizentes com o
nível cultural daquela pessoa e começam num rompante, ou seja, tem uma ruptura. Em algum momento da vida, aquela pessoa estava indo de uma determinada forma e os sintomas começam. Então, essas são as características clínicas da esquizofrenia, que a gente vai detalhar bastante numa aula específica, o Dr. Fábio José. E nesses sintomas, a gente vai avaliar como é a evolução, como a gente trata e quais são os tratamentos de fato que têm evidências científicas de eficácia no tratamento dessa doença.